Amanda, este ano faz 10 anos que foi instituído o Dia da Consciência Negra no Brasil. Nós podemos dizer que há o que se comemorar nesse dia 20 de novembro ou ainda há mais o que se refletir nesse dia 20 de novembro? Há o que se comemorar e há o que se refletir, né? Porque tem 10 anos, aliás, antes disso já tinha em alguns pontos do Brasil algumas políticas públicas para a população negra. A partir de 10 anos foi universalizada com a instituição da Lei 10.669, com a criação de uma secretaria em Estado de Ministro para formular políticas para o Brasil inteiro de políticas públicas, né, para a igualdade racial. No campo da educação, né, a obrigatoriedade, que essa Lei 10.639 é a obrigatoriedade do ensino da história, da cultura, da literatura, né, de todos os conhecimentos africanos e afro-brasileiros. Então, a partir daí, se tem mesmo uma convocação, né, de governo para a implantação dessas políticas. E óbvio que a coisa não foi implantada num piscar de olhos. Nós temos uma hegemonia de um profundo racismo institucional no Brasil. Então, temos que refletir que, apesar de 10 anos da lei sancionada, até hoje ela não foi universalizada nas escolas. Então, é o que se refletir, né? Mas, como tinha um prazo de 10 anos para implantação, eu sempre falo para os secretários de educação, tanto do estado quanto do município, que eles, o ano que vem, terão que contratar uma banca de advogados, porque nós vamos acionar o Ministério Público para que ele possa garantir o cumprimento da lei. Certo. E a senhora acredita que o Estatuto da Igualdade Racial pode ajudar efetivamente a sanar essas desigualdades históricas? Pode, e tem ajudado. Tem os casos, por exemplo, tanto de ciganos, indígenas e propriamente os negros. É uma lei, uma ferramenta que os militantes, que as pessoas que sofrem o racismo, elas usam para aquelas autoridades suavizadas, que às vezes, ao chegar numa delegacia, não quer fazer um boletim de ocorrência, que a pessoa sofreu racismo, ao exigir que o direito de professar a religião, como é o caso muitas vezes de intolerância religiosa que sofrem os praticantes de religião de matriz africana. É um documento e está hoje popularizado, a gente tem feito uma vasta distribuição, tanto a distribuição nos municípios como no estado. Já é um documento que as pessoas que são mais curiosas já têm na mão. Então é um instrumento, é uma lei. Porque no Brasil tem essa história de que há leis que pegam e que não pegam, mas quando você tem uma legislação que foi publicada, a nossa Constituição ela é fantástica, né? Então basta a gente ter essa consciência de acioná-la, né? Então o Estatuto ele é um instrumento de luta para que a situação da igualdade racial e das relações raciais nesse país melhore. Certo. E agora eu gostaria que a senhora faça um pouquinho aqui do trabalho da Superintendência. Quais ações da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, da SEMIRA, são desenvolvidas para melhorar essas desigualdades aqui em Goiás? Bom, nosso estado é um estado novo, né, do ponto de vista dessas organizações. É um estado conservador, é um estado que temos todas essas dificuldades, né, do ponto de vista de quebra de paradigma, de situações tão estratificadas. É um estado que tem quase 60% da população negra, mas felizmente a gente tem um governador com essa sensibilidade. Nós temos uma secretaria que foi fruto da luta do movimento social, que na reforma administrativa ela foi praticamente dobrada em termos de estrutura, né? Foi reconhecida como uma secretaria mesmo com estrutura igual às outras, né? E que a gente tem, com todas as dificuldades que é um governo com essa temática, né, de direitos humanos, de diversidade de gênero, raça, sexualidade,
mas que na pegada a gente tem feito as coisas, né? Esse ano foi um ano bastante interessante, que foi um ano de um debate estadual, né? Com a CONAPI sendo convocada pela presidenta e a CONEPI sendo convocada pelo governador. Realizamos conferência nos 4 cantos do estado. Houve uma efervescência de debates. Hoje, o mês de novembro hoje no estado é uma consequência. Vários municípios estão fazendo pela primeira vez uma semana ou vários dias de debate sobre a consciência negra. Então isso repercute, isso fortalece, porque aí você vai constituindo lastro. Já o ano passado, na eleição municipal, nós fomos bastante demandadas com vereadores, quem estava disputando, para a gente municiar de conteúdos de políticas públicas de igualdade racial, inclusive também de formulação de estrutura de organismos para que eles pudessem negociar com os futuros prefeitos a criação de organismos municipais para tratar da questão da igualdade racial. Então isso é fruto do trabalho da gente, né, mesmo que a gente gostaria que fosse bem mais, né, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que existe, é reconhecido e valorizado. E reconhecido e valorizado também pelo governador. O governador sempre valoriza as atividades da gente, o que a gente solicita, ele está sempre aí dando a sua contribuição. Certo, muito obrigada, viu, superintendente.